Em Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz assim: o título é As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumpreis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, das quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-os uns aos outros, invejando-os uns aos outros. Amém? Os irmãos podem se sentar. Muito obrigado, meu Deus. Queria agradecer a Ti, primeiramente, por essa oportunidade, pelo tudo que já foi falado e feito aqui, pelo trabalho que já foi feito pelos jovens, pelos visitantes, pelas oportunidades, e que o Senhor também use minha vida para trazer o que o Senhor colocou no desejo da igreja, no coração da igreja, no nosso coração, para trazer a palavra de acordo com aquilo que o Senhor espera que nós repassemos para os membros, para os nossos irmãos, para os jovens, para todos que aqui estão presentes, que possa trabalhar essa palavra no coração de cada um, de acordo com aquilo que eles necessitam. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como já foi diversas vezes falado aqui, ministrado de várias formas, nós vivemos uma constância guerra entre os desejos da carne e os frutos do Espírito. E não é fácil perceber, não é difícil perceber aqui nessa passagem, nesses versículos, que viver de uma forma é muito melhor do que a outra. Aqui, quem me conhece, até meu filho é um exemplo disso, que eu ensino bastante. Ele sabe que eu gosto muito de números, de contas, de cálculos, de avaliações, de prós e contras. E nesses versículos aqui, do 16 ao 26, que eu contei, os desejos carnais são 16 coisas, e ainda eles falam coisas semelhantes a essas, querendo dizer que são 16 exemplos e muito mais, que o nosso corpo, que nossa carne clama e que faz mal ao nosso espírito. E para o nosso espírito ser alimentado e nós darmos fruto daquilo que o Senhor espera, através dos frutos do Espírito, são 9 exemplos que a Bíblia aqui cita para nós. E é sobre esses 9 exemplos que eu queria ministrar na noite de hoje. Porque nós temos que entender o que significa esses 9 exemplos que Deus dá, que Deus deixa na Bíblia. E também queria usar, através da Bíblia, 9 exemplos de pessoas que tiveram esses frutos, foram felizes nas suas atitudes e estão aqui eternizados na palavra do Senhor para exemplos para nós até hoje. Pessoas que desenvolveram esse fruto e podemos usar como exemplo. E como já mostrou na peça, como já fala aqui na palavra do Senhor, uma coisa se opõe à outra. A palavra do Senhor diz que nós não podemos adorar 2 deuses e também nós não podemos viver de uma forma que você alimente a carne e alimente o espírito. Se você está alimentando um, automaticamente o outro está se enfraquecendo. E se você está enfraquecendo um, automaticamente você está alimentando o outro. E por muitas vezes, eu senti no coração de trazer essa palavra, porque por muitas vezes nós focamos nos pecados, tentando viver uma vida de evitar cometer pecados. Só que Deus quer mais do que isso. Como já foi dito no louvor, Jesus ele não veio só aqui na terra morrer em crucificação na cruz para pagar nossos pecados. Ele foi trazer novamente o elo da gente com Deus. E por muitas vezes nós vivemos uma vida de não podemos pecar, vamos evitar aquele pecado. Os jovens têm muito de o que eu posso ou não posso fazer. E como diz aqui, quem tem o fruto do Espírito já não está mais na lei. A lei é para quem
comete esses pecados. E nós não queremos viver mais na lei, nós queremos viver na graça, pois é isso que Jesus trouxe para nós. E nós, como eu nem tanto, mas os jovens, né, eles têm muito isso de, nem tanto, não viver assim, mas nem tanto os jovens como eles, eu sou um pouco mais velho, e os jovens têm muito isso de o que eu posso, não posso fazer, e foca muito no pecado, no que eu não posso pecar. Só que, como eu já disse, Jesus veio na Terra não só para pagar nossos pecados quando nós erramos. Isso é uma coisa que ele veio fazer. Ele veio nos dar a oportunidade de salvação. Ele já pagou nossos pecados. Quando nós pecamos, nós vamos lá, se arrependemos de coração e pedimos perdão. E ele, com o seu sangue, já pagou esses pecados e nos perdoa. Mas nós temos que dar fruto também. Nós temos que dar fruto porque a vida não é só não pecar. A vida é você dar fruto para nós voltarmos a ter um elo com Deus. E quando o pecado entrou na Terra, eu creio que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando nós deixamos o pecado entrar na nossa vida, nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos semelhantes a Ele. Porque Jesus veio para a terra nos dar o exemplo que Ele não peca. E quando nós não pecamos e vivemos os frutos do Espírito na nossa vida, nós voltamos a ter um elo com Deus e a ser verdadeiramente semelhante a Deus. E eu queria falar de um por um desses frutos. E como foi dito, os frutos são caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E por muitas vezes, como eu disse, nós focamos muito nos pecados. Mas se nós focarmos em sermos pessoas que desenvolvem esses frutos, que vivemos a nossa vida dando esses frutos, não de vez em quando demonstrando eles, mas vivendo verdadeiramente, dia após dia, todos os dias da nossa vida, esses frutos da nossa vida, nós não precisaremos se preocupar com os pecados, porque o pecado não fará parte da nossa vida. O inimigo ele não vai querer nos enfrentar, ele fugirá de nós, porque nós já estaremos fortes o suficiente, como foi dita a peça, espiritualmente, para que ele não venha atrapalhar a nossa vida. E um exemplo que eu vou dar para os jovens, como é o culto de jovens, por muitas vezes nós focamos em não errar. E uma palavra que me chamou muita atenção, que eu escutei uma pessoa falando, é que tipo assim, a pessoa que foca em não errar, dificilmente ela acerta. Mas a pessoa que foca em acertar, dificilmente ela erra. Porque quem foca em acertar está distante do erro. Mas quem foca só em não errar, está distante do acerto. E por muitas vezes nós jovens somos assim. Nós queremos focar em não errar, mas não procuramos fazer o que é certo. E o certo não é só você matar a sua carne, mas é você dar o fruto também do Espírito Santo através da sua vida. E um exemplo que eu quero dar para os jovens no dia de hoje é tipo da escola. Eu sou um pouco mais velho, terminei meus estudos faz tempo, estou um bom tempo já na minha profissão. E há pouco tempo, os jovens aqui da igreja, alguns fizeram o Enem. E eu, comparando com a escola, com os estudos dos jovens, às vezes nós focamos na escola em só passar de ano. E não, então nós fazemos assim, o que precisa ser feito para passar de ano? Aí nos dias de hoje é não faltar, é você estar presente na escola. E por muitas vezes os alunos marcam presença, mas não aprendem nada. Estão ali frequente, de corpo, marcando presença, respondendo presente, mas não estão absorvendo o conhecimento que a escola, os professores podem dar para eles. Ou estão ali para dar para eles. E quando se formam, parece que naquele momento você não vai fazer falta aquilo. Você não está percebendo que aquilo ali futuramente vai te causar um prejuízo. Mas aí você vai passando de ano, empurrando com a barriga, os professores vão te passando, porque não tem mais retenção, só por falta. E você vai passando, aí você se forma e fala assim, eu cumpri com a minha obrigação. Eu fiz a minha obrigação, já tenho um diploma. Mas aí você vai fazer o Enem e você descobre que você não sabe nada. Descobre que aquilo ali vai atrapalhar a sua vida profissional. Descobre que aquilo ali, o seu trato com os estudos, só empurrando com a barriga, só fazendo o básico, só evitando repetir, e não absorvendo conhecimento, ele vai atrapalhar para você entrar numa boa faculdade, numa faculdade pública, ele vai atrapalhar para você ter um bom emprego, ele vai atrapalhar até na sua vida familiar, porque você vai arrumar um emprego que vai ter que se dedicar mais horas do que um emprego que você teria estudado mais, e vai atrapalhar na sua vida com a sua esposa, com seus filhos, no crescimento dos seus filhos, no crescimento de ver, participar da criação deles. E por muitas vezes somos nós aqui na igreja, nós estamos na igreja de corpo presente, marcando presença, focando em não pecar, mas não absorvemos para desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Essas características que são ditas aqui na palavra do Senhor. Então eu queria falar sobre esses frutos do Espírito, mas começar de trás para frente. O último que é citado aqui, que é domínio próprio,
E eu queria dar um exemplo que se encontra em uma pessoa que teve domínio próprio, que se encontra em Gênesis 39, 7. E eu já vou lendo, os irmãos podem ir abrindo para não tomar muito tempo, porque são alguns tópicos, né? Como eu falei até para o pessoal, eu falei assim, vou assustar a igreja, porque o pessoal que já costuma pregar fala 2, 3 tópicos, demora meia hora, 40 minutos, 1 hora. Eu falei, quando eu falar que é 9 tópicos, mas os meus 9 tópicos é rapidinho, 5 minutos cada um. O primeiro tópico é o domínio próprio. O que é um domínio próprio? Como eu disse, nós vamos nessa noite aprender o que significa cada um desses frutos e pessoas que usaram, colocaram em prática e foram bem-sucedidos. O que é domínio próprio? É a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos, as suas emoções. E em Gênesis 39, 7 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou à minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, aqui é uma pessoa que teve domínio próprio. Se vocês continuarem a leitura, vocês vão ver que chegou a um ponto dela ficar insistindo, e ele partir com... Eu creio que não estava mais conseguindo ter o controle com palavras, ele teve que sair correndo. Ele teve que usar um artifício de fugir mesmo do pecado. Mas aqui ele teve domínio próprio suficiente para negar, para falar que não era o certo, que ele não ia desagradar só o patrão dele, como também a Deus. E nós temos que ser pessoas que temos domínio próprio, porque eu quis começar de trás para frente, porque se nós não tivermos domínio próprio, nenhuma outra coisa nós faremos desses frutos. Como foi dito aqui a encenação, a pessoa se cansou e começou a ceder para as vontades carnais dela. E por muitas vezes nós somos assim também. Nós não temos domínio próprio. E vocês que são jovens, se vocês não tiverem domínio próprio, isso pode acarretar no futuro de vocês coisas muito ruins. Quantos exemplos nós não vemos aí na nossa vida, na sociedade, pessoas que não tiveram 5 minutos de domínio próprio e cometeram um assassinato e estão presos por décadas. Ou até mesmo pessoas que perderam a sua vida numa briga de trânsito por não ter o domínio próprio e xingando, brigando com alguém, sai alguém do carro e comete um crime contra essa outra pessoa. Ou por muitas vezes nós, sem domínio próprio, nós tomamos atitude que não só estraga a nossa vida aqui no meio da sociedade, mas, como já foi dito, acaba com a nossa vida espiritual. Nós não temos domínio e vamos alimentando cada vez mais nossos desejos carnais e matando nosso espírito. O segundo fruto do espírito que a Bíblia cita aqui, como eu disse de trás para frente, é a mansidão. E o que é a mansidão? A mansidão é a qualidade de quem é manso, brandura na maneira de se expressar, pessoa meiga e doce. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Marcos 7, 25. Que diz assim, Marcos 7, 25. O primeiro exemplo foi José, que teve domínio próprio. Vamos ver um exemplo de mansidão. Em Marcos 7, 25 diz assim: Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E eu fiquei comparando com mansidão, que diz que é a qualidade de quem é manso, brandura na maneira de falar. E eu fiquei pensando, essa palavra já me chamava muita atenção, desde que eu escutei pela primeira vez, que eu fico imaginando que Jesus, ele é tudo, ele é poderoso, não teve pecado, ele é bondoso, ele curou, diz na Bíblia que não caberia aqui no livro tanto de gente que ele curou, as bondades que ele fez. E essa mulher, ela escutou essas curas, ela escutou falar de Jesus e vai atrás dele. E eu creio que para curar a filha dela, eu falo que essa palavra já me chamava a atenção antes de ser pai, depois que eu virei pai mais ainda. Ela foi buscar a cura da filha.
E chegando lá, eu creio que cheio de esperança, Jesus vai, e eu creio que é uma das palavras mais duras que eu vejo Jesus falar na Bíblia, que ele fala assim: convém eu tirar dos meus filhos para dar para os cachorros? E essa mulher, eu como pai, e creio que vocês como mãe, ela teria todo a desculpa para ofender, para blasfemar, para murmurar, para falar, mas não é o Senhor que é o bondoso, que é filho de Deus, não é o Senhor que cura, mas pelo contrário, ela teve, como diz aqui, mansidão, ela teve brandura na maneira de expressar e disse: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E no mesmo momento, Jesus vira para ele e fala: vai, minha filha, pelas suas palavras a sua filha está curada. Pela mansidão que você me respondeu, você recebeu a sua cura. E por muitas vezes nós temos que ser assim, manso nas palavras. Com Deus, claramente que temos que ser, mas com nossos irmãos também. Porque muitas vezes nós não aguentamos um olhar torto, nós não aguentamos uma contrariedade e já atacamos o próximo, já discutimos até com nossos entes queridos. Hoje está na moda uma pessoa dar uma opinião e você tem que ir lá e ser do contra, você tem que discutir na internet. Hoje que a internet é uma ferramenta mais de jovem, né? Como estamos no culto de jovem hoje. E parece que todo mundo tem que ter uma opinião e quem não concorda com a sua opinião, você tem que ter palavras duras, você tem que ter palavras que ataquem essas pessoas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina nós temos mansidão no jeito de tratar as pessoas, principalmente com a palavra. Hoje em dia é engraçado que quando uma pessoa é educada, uma pessoa te trata bem, parece que é o incomum, né? Como já foi dito. É como se fosse uma pessoa virasse um herói, a pessoa fosse uma pessoa incomum nos terras de hoje, mas não, tinha que ser o natural. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser pessoas que temos domínio próprio e mansidão. O outro exemplo que eu queria dar, que é sobre a fidelidade, que é o terceiro item aqui do fruto do Espírito que nós temos que desenvolver, que diz assim: característica de quem é fiel, de quem demonstra zelo, respeito e lealdade. E um exemplo que vem na minha mente é Daniel. Em Daniel 6,10 diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em seu quarto. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, viradas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer antes. E aqui é um exemplo de fidelidade, porque se você conhecer a passagem de Daniel, você sabe que era um decreto que foi feito, que por durante 30 dias não poderia adorar outra pessoa, outra imagem, outro Deus, se não fosse o do rei. E eu fico pensando nos dias de hoje, quem faria isso? Porque não é nem você ter que negar o seu Deus, era só você ter que tirar um período de 30 dias afastado dele. Quantas vezes nós não vemos hoje cristãos que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e se reconcilia, sai e se reconcilia, sai e se reconcilia. 30 dias vai ser fácil para quem já foi, saiu e voltou para a igreja várias vezes. Mas o Deus, ele pede fidelidade. Fidelidade quer dizer pessoas que têm características fiéis, zelo, respeito, lealdade. E ainda diz mais, fidelidade é pessoas que se comprometem com aquilo que eles assumiram, com compromissos que eles assumiram. E quando nós vemos aqui, aceitamos Jesus, nos batizamos, nós assumimos um compromisso. E esse compromisso é para a vida toda. Não é para quando vir um decreto, você poder tirar férias de 30 dias e depois se reconciliar com Jesus. Então, que nós vamos ser pessoas fiéis, ter como Daniel esse exemplo. E quando nós somos fiéis, Deus nos recompensa. Deus não deixa, como diz um justo, mendigar o pão. Deus não deixa, a Bíblia nos mostra, uma pessoa que foi fiel com Ele, ser morto, como não deixou Daniel, e também se deixar, como acontece no dia de hoje, pessoas são mortas por não negar a Cristo, elas têm a salvação garantida, creio eu, porque Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. O quarto que eu queria ler para vocês é a bondade. Bondade, qualidade de quem é naturalmente inclinado a fazer o bem. Pessoas que é inclinada a fazer o bem. Você não precisa se esforçar para sair coisas boas de você. Você não precisa ir lá, pensar 2, 3 vezes para ajudar o próximo. Você não precisa respirar fundo, se acalmar para dar uma palavra de amor para outra pessoa. Pessoas que estão nela, a inclinação para fazer o bem. Em Atos 13:22 diz assim: E quando esse foi retirado, levantou como rei Davi,
a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quer pessoa mais inclinada de fazer o bem do que Jesus e Deus? E Davi foi um homem que Deus o comparou, que ele tinha um coração parecido com o de Deus. Então, creio que a pessoa terrena que mais era inclinada para fazer o bem era Davi, porque ele era o coração mais próximo de Deus. E Deus, ele só faz o bem, ele só quer o nosso bem. Tudo que ele faz é para a minha e para a sua vida ser melhor. E no final ainda conseguimos a salvação. Então, que nós venhamos ter Davi como exemplo de pessoa que tem o coração semelhante ao coração de Deus, porque aí nós seremos pessoas que sairão naturalmente a bondade em nós. Nós não precisaremos se esforçar para isso, não precisaremos ficar sacrificando a nossa vida para sair bem, mas ela vai sair naturalmente. Um outro fruto que cita aqui na Bíblia é benignidade. É a qualidade de quem é dotado de qualidades boas, como generosidade, bondade e benevolência. Essas três exemplos que dá generosidade, bondade e benevolência, resumindo, qualidades que nós temos que ter de fazer o bem ao próximo sem querer nada em troca. A generosidade, a explicação é essa. Você tem que fazer o bem ao próximo sem querer nada em troca. Por muitas vezes nós estamos no mundo hoje que se eu não levar vantagem, para que eu vou agir? Se não ter uma moeda de troca, para que eu vou ajudar o próximo? E isso não é só no mundo não, por muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor também. Nós dizimamos só para repreender o devorador, só para multiplicar por 100 vezes mais, sendo que tem que ser um ato de gratidão, tem que ser um ato de primícia com Deus nas nossas vidas. Por muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para ter reconhecimento e não porque é nossa obrigação como servo de Deus. E em Marcos 14:3 diz assim: e estando em Betânia, assentado em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. No caso, a cabeça de Jesus. E se você continuar lendo a passagem, ela foi até criticada, porque um dos discípulos falou que ela poderia ter vendido aquilo em vez de ter quebrado e colocado na cabeça de Jesus, e dado dinheiro aos pobres, e Jesus vem e levanta e fala, repreende o discípulo e fala: os pobres sempre estarão aí para ela ajudar. E eu não, ela está me preparando para o meu sepulcro, para a minha crucificação. E eu creio que quando eu pensava nessa palavra e falava assim, os pobres sempre estão ali para você ajudar, eu pensava que era uma orientação de Deus, de Jesus falando para nós, os pobres estão sempre aí, ó, a vida toda vai ter pobre e vocês ajudem eles, sejam generosos. Só que quando eu estava preparando essa palavra, Deus me deu uma outra visão. Deus olhou para aquela mulher e falou: os pobres sempre estarão aí para ela ajudar eles. E ela vai ajudar. Porque se ela fez isso por mim, sem querer nada em troca, ela também fará pelos pobres até o dia da morte dela. Não é que os pobres iam acabar antes de Jesus partir. É que ela, até morrer, ia ter pobre para ela ajudar. E com certeza ela ajudou muitos, porque ela era uma pessoa generosa, como nós temos que ser. Ela fez aquilo. Quantas pessoas não seguiam Jesus naquela época e seguem até hoje para receber cura, para receber milagre, para receber uma bênção, para ter prosperidade, que é o que nós mais encontramos no dia de hoje. E ela foi atrás de Jesus apenas para quebrar um perfume valioso e derramar na sua cabeça. Você não vê ela pedindo nada, você não vê ela nem clamando por misericórdia ou por algum milagre, você só vê e ela querendo dar uma coisa de valor para Jesus sem nada em troca. E o engraçado é que desses exemplos que eu vou dar aqui, alguns são os personagens bem famosos da Bíblia, mas duas são mulheres que nem os nomes são citados, mas estão aqui pelas atitudes na Bíblia até hoje. E assim nós temos que aprender. Deus é tão bom que Ele deixa pessoas perfeitas como Jesus, pessoas magníficas como Davi, Abraão, Moisés, como exemplo, e deixa até pessoas anônimas como exemplo para nós tirarmos de lição. Então, que nós vamos aprender tanto com os heróis da fé, quanto com essas pessoas que nós não sabemos nem o nome, mas demonstrar o fruto do Espírito.
Longanimidade. Longanimidade significa virtude de suportar com firmeza, paciência, a perseguição com que se suportam contrariedades. Aqui está falando que longanimidade nada é mais de você ter paciência e você suportar com firmeza quando você é perseguido. E em Mateus 5, 11 e 12 diz assim: Bem-aventurado vós, quando vos injuriarem e o perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-se, porque é de grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Quantos de nós, como aqui na peça foi dita, ficamos revoltados quando somos perseguidos por levar a palavra do Senhor? E a palavra diz que nós temos que se alegrar com isso, pois o nosso galardão vai ser grande. E o exemplo que eu queria usar na Bíblia, que vem na minha cabeça, não tem pessoa mais perseguida, além de Jesus, né, na Bíblia, do que Paulo. E Paulo, nós estudamos aqui na escola dominical, já foi ministrado nesses últimos dias. Paulo na cadeia, preso inocentemente, ele louvava, ele glorificava, ele mandava carta preocupado com seus irmãos. Paulo, sendo perseguido, ele orava pelos seus perseguidores. Quando Deus usou de misericórdia de Jesus para tirar ele da cadeia, ele se importou com o carcereiro. Ele falou: não se mata, peraí. Calma, não, ele ainda converteu aquela família. Hoje você vê no mundo, a primeira coisa que acontece numa rebelião é matar o carcereiro. A primeira coisa que eles fazem é pegar como refém. E ele se importou com aquela vida. E não teve, na minha opinião, de discípulo, de exemplo na Bíblia, de perseguição de homem 100% humano como a gente, do que Paulo. E não é à toa que no final da sua caminhada ele fala que combateu um bom combate, guardou a fé, apesar das perseguições, né? E venceu. E assim nós temos que usar como exemplo. Eu sei que falar é fácil, né? Mas na hora da perseguição não é fácil você se alegrar, você ter autocontrole, você saber que no futuro, lá na glória, você vai ter um galardão. Mas não sou eu que estou pedindo isso. Tudo que nós pregamos aqui em cima não somos nós que pedimos, e sim a palavra do Senhor. É Jesus e Deus que pede isso para nós. Então temos que se esforçar para chegarmos a esse nível. Paz. Falta só mais 3, gente. Paz. Relação entre pessoas que não estão em conflito. Acordo, concordância. Relação tranquila entre cidadãos. Relações sem violência. Como eu disse no dia de hoje. Hoje está difícil ter concordância. Nossa, uma discussão sem ofensa, então, está quase impossível de se ver. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ter esse fruto de paz. Discussões, opiniões contrárias, nós vamos ter no decorrer da nossa vida diariamente. Nós temos que ter paz para resolver isso sem violência, sem ofensa, sem trazer mal, tanto para nosso espírito quanto para o espírito da pessoa que está em discordância com a gente. E em Gênesis 13, 8, 9 diz assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre o meu e os seus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolher para a esquerda, para a direita irei. E se escolher a direita, para a esquerda eu irei. E nós, se continuarmos lendo, sabendo que Ló olhou para a vista mais chamativa, que parecia mais valorosa, né, que ia lhe trazer mais bênção, e escolheu. E Abraão não contendeu com o seu sobrinho, pelo contrário, deixou escolher, e depois, ainda mais para frente, foi salvar a vida dele no lugar que ele escolheu, que parecia bonito, mas parecia bonito só aos olhos humanos, só aos desejos carnais, porque nós sabemos que espiritual aquele lugar estava totalmente contaminado. E Deus acabou com aquele lugar, mas Abraão foi lá e ainda conseguiu não só não ter violência com o seu sobrinho, mas ainda salvar a sua vida, ainda ter misericórdia pela vida dele. E nós temos que ser pessoas que vêm trazer paz para esse mundo, não mais contenda, não mais violência, porque isso aí você pode ficar despreocupado que já está cheio aí, não precisa da sua ajuda não. Nós temos que ser o sal dessa terra, como o nome do grupo das irmãs ali foi dito. Temos que ser o sal dessa terra para trazer o contrário do que o mundo está nos oferecendo e muitas vezes nos impondo. E se nós aceitarmos essa imposição,
nós só alimentaremos a carne, como já foi dito. Nunca alimentaremos o espírito. E nós estamos aqui numa batalha constante, aprendendo dia após dia, para darmos frutos espirituais e não cedemos aos desejos carnais. Agora falta só 2, eu queria falar sobre a alegria. A alegria, segundo as explicações aqui dos nossos dicionários, nossos estado de viva satisfação, devido contentamento, regozijo, júbilo, acontecimento feliz. E eu não queria citar um exemplo na Bíblia de pessoa individual, mas eu queria ler que em Salmo 122:1 diz assim, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu queria citar os cristãos em geral. Nós temos que ser pessoas felizes, pessoas que levam a alegria. Porque nós não podemos ser como aquele povo que ficou 40 anos perambulando pelo deserto, murmurando, reclamando, querendo voltar à escravidão. Nós temos que ser alegres simplesmente pelo fato, pelo maravilhoso e incondicional fato que Jesus ele morreu por nós na cruz e já nos libertou da escravidão. Nós somos livres. Livres para fazermos nossas escolhas. Livres para escolher alimentar o fruto do Espírito. E por muitas vezes somos que nem aquelas pessoas do Egito, pessoas que murmuram, pessoas mal-humoradas, pessoas que viram para Moisés e falam, eu preferia estar lá como escravo, pelo menos tinha cebola, pelo menos tinha isso. Nós temos que se alegrar, porque como a igreja vem trabalhando bastante nas nossas vidas, essas portas já são abertas. Eu falei para a Sueli, nós vivemos num mundo aqui no Brasil, que nós não temos acesso a outras vidas que para nós não parece que não é real. O que a igreja está nos demonstrando e vai nos demonstrar cada vez mais através dos perseguidos da fé, que para nós é surreal uma pessoa não poder entrar no templo, ter que se esconder em cavernas para adorar o Senhor. E nós temos que ter alegria de poder entrar por essas portas. Alegrei-me quando disse, vamos à casa do Senhor. Você imagina a alegria dessas pessoas perseguidas se alguém chegasse e fizesse esse convite para elas? Vamos à casa do Senhor? A pessoa e essa palavra ia ser viva na vida dela. Elas iam entrar aqui por essa porta, eu creio, com uma alegria que eu e você nunca sentimos na nossa vida. Nem no nascimento do meu filho, nem no dia do meu casamento, nem no dia mais feliz da minha vida. Eu acho que essas pessoas que são perseguidas e se escondem em buracos para adorar o Deus, que tem metade de uma página de uma Bíblia e às vezes ficam mastigando a mesma passagem diariamente. Eu creio que elas sentiriam uma felicidade e viveriam isso de uma forma que eu e você aqui na nossa vida cômoda nunca sentimos nos melhores dias da nossa vida. Então venhamos ter alegria, irmãos, pois vocês são cristãos que têm a oportunidade de se alegrar diariamente com a palavra do Senhor. Nós somos uma geração de jovens, isso para todas as idades, que somos a mais beneficiadas tecnologicamente. Nós podemos escutar uma palavra 24 horas por dia através do celular, através de um vídeo. Nós podemos ser ministrados diariamente para alimentar o nosso espírito e a nossa alma. E por muitas vezes nós estamos deprimidos, nós estamos tristes por falta dessa palavra, que está a um acesso de um toque no celular hoje. E como foi dito aqui também em exemplos, são escolhas feitas por nós. O inimigo, por muitas vezes eu falei, nós focamos no pecado e colocamos a culpa no inimigo pelo pecado ainda. Mas o inimigo ele só nos oferece a oportunidade de pecar. Nós que escolhemos, assim como Jesus também nos oferece a oportunidade de alimentarmos a nosso espírito, nossa alma. Então, nós também escolhemos. Do mesmo jeito que o inimigo, ele põe o prato como pôs de lentilha para Esaú escolher e vender sua primogenitura, a palavra também diz que a mesa está posta para nós recebermos a bênção do Senhor, para nós alimentarmos nosso espírito, nossa alma. Então, que assim seja feita, que nós vamos ser pessoas que transmitam a alegria, que venham através da nossa vida as pessoas vencer depressão. Não nas nossas vidas porque nós somos mais do que ninguém, mas na nossa vida porque nós refletimos e apresentamos Cristo a ela com alegria. Quem vai querer conhecer um Cristo se quem apresenta para ela é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa ranzinza? O engraçado é que antigamente ser mal-humorado e ser ranzinza era coisa de pessoas mais velhas, né? Mas hoje não tem mais idade. Hoje tem jovens que são mais ranzinzas do que pessoas velhas. Você vê, eu trabalho com o público, atendo na área da saúde, atendo muito idoso, e vou falar para você, tem idosos mais bem-humorados do que muitos jovens.
chegam felizes, conversando. E sabe por que eles chegam felizes? Porque tem alguém para falar. Porque na casa dele, às vezes, eles não têm ninguém. Então, ele chega num ambiente com dor, às vezes, com a saúde debilitada, mas ele encontra alguém para ouvir ele e fica feliz, compartilha a alegria. E por muitas vezes nós somos jovens, rodeados de amigos, estamos mal-humorados, estamos tristes, estamos reclamando, estamos dando mau exemplo como cristão. Então, que nós vamos usar esse exemplo, o cristão em si, que venham ser pessoas alegres para não envergonhar o nome do Senhor. E o último, que eu queria citar o exemplo, é caridade. Em outras versões, a palavra diz amor, mas a explicação, você vai ver que é a mesma coisa. Virtude de quem conduz o amor a Deus e ao nosso semelhante, ato por qual se beneficia o próximo. E eu deixei por último porque eu queria deixar o maior exemplo de todos, que é Jesus. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você quer exemplo maior de caridade, de amor? Até o exemplo, o dicionário explica, é uma virtude de quem conduz amor a Deus e depois ao seu semelhante. Eu creio que Jesus veio se sacrificar por nós, primeiramente por amor a Deus, porque era um plano de Deus para nossas vidas, e depois por amor a nós, para nos dar a oportunidade de salvação. Então, que ato mais caridoso do que esse? Então, que nós vamos aprender com Jesus a ser pessoas caridosas, que nós vamos ter uma vida de virtude que nos conduz ao amor a Deus e ao amor ao semelhante, que, na verdade, é o que Jesus resume os 10 mandamentos. Amar primeiramente a Deus, acima de todas essas coisas, e depois o seu semelhante. Então, como o amor de Deus resume tudo que Ele fez por nós, a caridade, que é um dos sinônimos de amor, também tem que ser presente na nossa vida, tem que ser um fruto do Espírito na nossa vida. E eu queria encerrar aqui com uma coisa que aconteceu essa semana, que me chamou muita atenção. E antes de citar esse exemplo, eu queria falar que o que eu queria trazer na mensagem de hoje é que nós não venhamos focar no pecado, venhamos focar na coisa certa, que é dar fruto, sermos pessoas que temos fruto do Espírito. Porque nós não venhamos ser pessoas que temos, tipo assim, você com 15 anos tem uma dificuldade, você tem um pecado que você tem que combater hoje. Eu concordo com isso. Às vezes, vamos dizer lá, é uma tendência a algum vício. Dá um exemplo, ao alcoolismo. Um jovem de 16 anos já está tendo tendência ao alcoolismo. Só que com 40 anos, você não pode estar brigando com isso ainda não. Você já tem que ter se libertado disso faz tempo, porque virão outros desafios para você. Outros pecados tentará te afligir. E se você for acumulando guerra, uma hora você não suporta. Então nós temos pessoas que não temos que focar no pecado, nós temos que focar nos frutos do Espírito, porque se nós tivermos esse fruto, automaticamente o pecado será erradicado das nossas vidas. Você vai alimentar, porque até como eu falei em contas, em cálculos, aqui diz 16 desejos carnais e outros semelhantes a esse, que são eliminados por apenas 9 frutos do Espírito. Então, cada fruto do Espírito elimina diversos desejos carnais. Se você tem paz, você não vai brigar com alguém do trânsito. Se você tem paz, você não vai irar o seu irmão. Se você tem paz, você não vai entrar em contenda que um cristão deve entrar. Então, um fruto do Espírito elimina e erradica da sua vida diversos desejos carnais. Então, que nós venhamos ser pessoas que venhamos evoluir, crescer. Você desenvolver fruto do Espírito não é você só não pecar, é você evoluir espiritualmente. E o que me chamou a atenção é que lá do lado de casa montaram uma casa com piscina de frente para minha casa. Uma casa com piscina que aluga para finais de semana. E nós ficamos pensando, será que vai ter bagunça, vai ter muita gente aí alugando, fazer muita bagunça, muito barulho, né? Vai ter muita gente aí entregando a sua vida a pecados, né? Porque tem bebedeira, tem gente lá fazendo músicas do mundo e dando mau exemplo. E já faz alguns meses, todo final de semana é alugado para pessoas fazendo festas, às vezes festas familiar, às vezes festas para uma bagunça, né? Para pecaminosas. Mas pela primeira vez, sexta-feira foi alugada para fazer batismo. E eu fiquei muito feliz, um monte de gente de branco, com bata lá na frente. E fiquei muito feliz, só que aí Deus já ministrou no meu coração. Assim, é legal, é bonito a pessoa se batizar, mas isso é legal e é bonito para quem está participando do batismo.
Porque para as pessoas que estão na festa, vamos dizer assim, elas já são as frias, elas já estão entregues ao mundo. Mas para as pessoas que também não participam nem da festa terrena e nem do batismo, elas também estão indo para o inferno. Porque não adianta uma chácara estar ali e você, vamos dizer assim, falar mal das festas mundanas e não participar, mas você também não está participando quando tem um batismo. Você não adianta você só não pecar e você também não dar fruto do Espírito. Então, trazendo para essa palavra, não adianta você não só participar das coisas do mundo, você tem que estar participando do batismo. Se você for uma pessoa que não participa do mundo, mas também não participa do batismo, a sua salvação não está garantida. Então, Deus colocou no meu coração e falou assim, se alegre, mas se alegre pelas pessoas que estão se batizando. E as pessoas que ainda não participam da festa e também não participam do batismo, ministre elas para que um dia ela possa estar participando do batismo. Porque só não participar da festa, o seu vizinho, e te alegrar isso também, porque eles não fazem parte dessas festas mundanas, não vai ajudar eles na salvação deles. Então, que você venha falar para as pessoas, você não participa da festa porque você acha isso feio, tudo bem, mas quando tem um batismo, você participa, porque é isso que vai te garantir a sua salvação. Então, nada mais do que a pessoa participar do batismo é você apresentando Jesus, apresentando o plano de salvação. Então, trazendo esse exemplo da chácara para a nossa vida, não adianta as pessoas só evitarem o pecado, elas têm que também dar fruto do Espírito, porque alimentando o Espírito, o pecado ele vai morrendo. E se você não aumentar o Espírito, querendo ou não, cada vez mais esse pecado ele vai crescendo na sua vida, porque é o que o mundo nos quer impor e o que acontece na nossa vida terrena no dia de hoje. Então, que os irmãos venham ficar com essa passagem no coração, que possamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa festividade, que Deus falou grandemente através do tema e que Deus venha nos dar sabedoria, discernimento, forças para cada vez mais alimentarmos a nossa alma e vencermos os desejos carnais. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa oportunidade, por estarmos na sua casa, por essa festividade, por esse tema que o Senhor colocou no nosso coração, por todo o trabalho que aqui foi feito, pelas pessoas que estão participando e as pessoas que vão ver esses vídeos futuramente, que o Senhor possa continuar trabalhando no coração de aonde essa palavra alcançar. E muito obrigado, Jesus. Usa a nossa vida não só para vencer os pecados, mas para darmos fruto do Espírito na nossa vida e alcançarmos as pessoas que ainda não têm esse discernimento, não conhecem o Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar a nossa vida grandemente, cada vez mais. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.